Personal, o exercício que nós vamos mostrar para você agora é aqui no mesmo lugar onde é feito o agachamento livre. Então, se você tem, por exemplo, o Smith, a máquina de Smith, ou Smith, né? Tanto faz a nomenclatura. No Brasil a gente fala Smith, que é mais fácil, né? Mas o nome é Smith, na verdade. Aquela máquina é melhor, né? Por causa da segurança, não é que ela é mais efetiva, não é que ela vai hipertrofiar mais, não é que ela vai te dar mais força. Não é nem essa questão, não estamos discutindo isso. Estamos discutindo a segurança do exercício, a qualidade do movimento, que se bem seguro, o exercício ele dá, por exemplo, um conforto para o aluno, qualidade no movimento, isso pode até facilitar, favorecer os ganhos de massa muscular, os ganhos, os aumentos de força muscular. Então, quando você pensar nisso, é muito importante, porque é o seguinte, aqui nós vamos arriscar entre aspas, né? A gente vai falar sobre o exercício em pé, mas pressupondo que o aluno tem um bom equilíbrio, né? Tem uma boa coordenação motora, porque, claro, se nós tivéssemos um Smith aqui, seria até muito mais seguro para o aluno fazer, mas, no caso, nós não temos. Então, a gente vai mostrar para você a possibilidade de fazer com a barra livre e, claro, ensinando você os cuidados que tem que ser, né, observados para que o exercício ele se torne eficiente e não prejudique o aluno, ok? Mas antes disso, vamos falar da barra aqui. A gente colocou a almofadinha, né, que tem um terrorismo gigante em cima disso aqui, que na nossa opinião não tem necessidade de ter esse terrorismo em cima dessa almofada aqui, ok? Então tem muitas questões de preferência, tem aluno que se sente mais confortável fazer com a almofadinha, então você não vai dar uma de terrorista da almofada e tirar a almofada se a pessoa gosta de fazer com a almofadinha. Deixa a almofada. O mais importante é o quê? A barra, ela tá sobre o trapézio ao invés da cervical, isso é o mais importante do que ter almofada ou não ter almofada. Então tem muita questão de preferência, muita questão de preferência. E o seguinte, a almofada tem algumas discussões sobre a questão de aliviar o impacto da cervical. Tem essa questão, mas já começa errado a discussão, porque não tem que estar na cervical. Não tem que estar, tem que estar na musculatura do trapézio. O músculo trapézio é que tem que amaciar a barra. Entre aspas, amassar entre aspas, né? Tem que suportar a barra para fazer o movimento. Seja no agachamento, seja nesse aqui. Então, assim, a barra aqui, ela tem 20, né? 20 quilos. 20 quilos. É uma barra masculina olímpica. Temos também aqui uma barra feminina olímpica, que você já viu também a gente fazendo aqui outros exercícios com essa barra. Então, aqui já está prontinha a barra de 20 quilos para a gente fazer o movimento. Porque lembra que a gente comentou com você há poucos instantes sobre a importância de trabalhar bem os dois componentes das cargas, de volume e intensidade? Então aqui a gente já deixou a barra mais pesada. E a gente pode trabalhar com a progressão, que a gente vai comentar com você ao longo desse exercício, com o peso, trabalhando de acordo com o nível do aluno, ok? Então, vamos lá. Vamos apoiar aqui a barra, ó. Apoiou o trapézio, tirou, né? E agora? Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente já havia feito ali no gêmeo sentado, só que agora a gente vai fazer de pé, né? Exigindo muito mais do nosso core, né? Do nosso centro do corpo. Então a gente tem que cuidar, principalmente quando a gente coloca a barra no trapézio, que tem alguns alunos que inclinam o tronco à frente, né? E vão fazer esse movimento inclinando, como se fosse um stiff ali. Então a gente já tem que tomar cuidado nisso. Pedir sempre para o aluno para ficar na posição ereta, né? Posição em pé, normal. E trabalhar apenas a panturrilha. O pé sempre na linha do quadril, né? Sempre essa distância, ideal. E aí, como a gente fez aquele movimento sentado, para mostrar para você, e como também a gente está pensando que esse exercício ele é mais complexo do que o sentado, você pode trabalhar com menos repetições. Aqui a gente vai propor 3 séries de 15 repetições. Então veja, o volume ele foi ajustado por causa do outro elemento da carga, que é a complexidade. Então, talvez 20 repetições, 25, 30 repetições, um volume mais alto, não seja tão interessante para um aluno que tem um equilíbrio moderado aí, né? Digamos assim. Para um aluno que tem um alto equilíbrio, ok? Você já pode trabalhar um mais volume, ou talvez já com peso ao lado, né? Verificando aqui a questão do tronco que tu comentou. Eu até ia te perguntar, porque se o aluno ele faz, por exemplo, uma leve flexão do tronco, do quadril, né? Uma leve flexão do quadril, leve, só para que a barra fique no eixo do quadril. Sim. Entendeu? Isso é válido. Isso é válido. É válido, porque daí você equilibra, né, o centro de distribuição das massas do nosso corpo. Por quê? Porque você tem uma barra atrás. Se você ficar retinho, bonitinho, nem em pé aqui,
joga para trás. Então, fazer uma leve flexão do quadril, mas bem leve, a ponto de que a barra se desloque para frente e fique no centro do quadril, fique na linha do quadril, no caso. Isso traz mais equilíbrio e pega bastante. Pega bastante a panturrilha. Porque daí o aluno tem muita coisa para cuidar. Né? Ele tem muita coisa para cuidar. E então, isso justifica o fato de que se tem o Smith, é mais fácil de corrigir isso, porque a barra é guiada. A barra sendo guiada, é óbvio que vai trabalhar um pouco mais de segurança para o aluno. Mas aqui, com 15 repetições, eu senti tanto quanto aquela de 20 repetições que nós fizemos ali na caixa. Com 24 quilos. Com 24 quilos, bem lembrado, né? Porque aqui está menos peso, além de ser menos peso, também foi menos repetições. Então, se a gente for multiplicar a carga de treino, 15 vezes 20 aqui, vai dar 300. Lá foi 24 vezes 20, dá 480. Então, olha a diferença do volume total comparando um ao outro, mas tem um elemento complexidade. Esse elemento também é importantíssimo para a gente controlar, principalmente se você trabalha com funcional, né? Porque exige muito, calistenia ou com pilates, o próprio pilates, cara. Você faz pilates, por exemplo, às vezes um exercício no pilates que não tem peso nenhum, é só a respiração e a velocidade da ação muscular já traz uma complexidade muito grande, fazendo que exija muito de você para cuidar daquele exercício. É a mesma coisa aqui, mesma coisa. Faz uma sériezinha então para nós perceber outras coisas importantíssimas também. Olá, personal. Agora o Gustavo vai fazer a primeira série dele aqui, fizemos um ajuste para a altura, tá show de bola. Observa bem os calcâneos, vê se acompanha ali, ó, a linha, né? Aqui nessa câmera de baixo dá de ver bem. Olha a contração que tem lá em cima, olha lá, ó. Olha que legal. Olha a ponta do pé dele, como fica bem evidente que ele está trabalhando o máximo possível de amplitude do movimento dentro dessas condições. Porque também tem que pensar o seguinte, né? Você, novamente, se você prescreveu dessa forma, colocou no chão. Então essa base, assim como no sentado, ela está limitada pela neutralidade do pé. A gente não consegue fazer aquela ampliação do movimento excêntrico, não tem problema. Isso não tira a eficiência do exercício, não tira o brilho do exercício. Veja que ele fica bem retinho, ó. Ele tem uma leve flexão ali do quadril dele, mas bem leve, só para manter a barra na vertical, na linha do quadril, impedindo que ele se desloque para trás, perdendo a eficiência do exercício, né? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Bem tranquilo. Então, veja aqui, ó, 15 repetições, só com o peso da barra, já trabalha ali aquele movimento bem legal e a gente pode ir progredindo. A gente pode ir progredindo esse exercício, como por exemplo, botar peso aqui do lado. A gente pode colocar um pezinho aqui do lado. Vamos colocar quanto aqui? Vamos colocar 5 em cada lado para a gente progredir. Vamos lá. Vamos colocar aqui, personal, 5 quilos cada lado. Ó. Então agora nós temos um peso de 30 quilogramas. 30 quilos. Está maior do que o peso que nós fizemos aquela série no sentado com 2 halteres de 12 quilos, né? Que dá 24 quilos. Só que também tem que pensar no número de repetições. Então aqui tem menos repetições, justamente por causa da complexidade do exercício que a gente explicou para você. Então vamos lá, segunda série aqui. Aqui, né? E... Excelente, é isso aí. Perfeito. Aqui, aí, quando a gente começa a incrementar o peso, principalmente de pé, né? A gente tem que cuidar muito com essa estabilidade do nosso pé, né? Porque já começa a ter uns desvios, né? Por causa do peso, né? A gente começa a ter tendência a desabe do arco plantar, principalmente na fase concêntrica da panturrilha ali, né? Então os pés eles começam a cair, né? Desse desabe. Então é agora que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente havia falado já na parte dos gêmeos sentados, né? Então aquele desabe, né? Aquela pronação do pé, ela fica muito evidente quando a gente começa a incrementar o peso. E é legal que também abre oportunidade para a gente falar sobre a estabilidade do arco plantar, que também é importante para a gente treinar essa estabilidade juntamente com a mobilidade do tornozelo para melhorar exercícios que todo mundo acha que é simples, mas não é. Então, ó, muita estabilidade de arco plantar,
muita mobilidade de tornozelo para poder fazer esse exercício, sem contar todo o resto do corpo, claro. Mas é que o foco do movimento está aqui, né? Exatamente. Então, esse desequilíbrio, e acontece. Acontece desequilíbrio. Então, bastante cuidado. Isso reforça bem o que a gente tinha comentado com você ali no caixote, que é o quê? Não é porque é uma musculatura forte, não é porque ela é uma musculatura resistente que você vai colocar peso. Porque tem uma série de compensações que vão acontecer por causa desse peso. Então, é a qualidade do movimento que a gente está prezando aqui. É a qualidade dele. Então, será que talvez com somente o peso da barra, como a gente fez a primeira série, você aumentando de 15 para 20 já não é mais interessante para um aluno que tem pouca estabilidade no arco plantar, ou que está começando o exercício, ou, por exemplo, passou por uma fratura de calcânio, como eu já peguei aluno de fratura de calcânio, dos 2 calcânios, e aí a gente tem que trabalhar bem essa mobilidade primeiro, estabilidade do arco plantar primeiro, para depois começar a pensar no exercício. Sim. E claro, em situações como essa, você vai ter o colega fisioterapeuta trabalhando com você, o ortopedista, tudo bem, a gente sabe disso. Mas você tem que fazer o seu trabalho também. Você tem que fazer o seu melhor. Então não é peso, repetição e ficar encurtando o movimento. É toda a qualidade que envolve para poder fazer esse movimento. Tem uma outra coisa que eu vou falar antes do Gustavo fazer a próxima série dele, que é o seguinte, tem pessoas, tá? Tem relatos de pessoas que ao fazer esse movimento aqui, eles sentem a região poplítea também. Somente idoso. Principalmente idoso, por causa da fraqueza dessa musculatura aqui. Então, mais um fator para você tomar conta com volume e com intensidade. Nesse caso, em pé, que a região poplítea é muito solicitada, então senta o indivíduo. Senta, você já anula isso, porque daí você vai trabalhar com o joelho fletido, isso traz, desfoca, né, a região poplítea, trabalhando mais o tríceps sural. Essa dica é muito boa. Vamos lá. Eu trago mais uma dica então, antes da gente continuar aqui. Então a gente está fazendo aqui com os tênis, né? A gente está fazendo aqui, realizando o exercício com tênis. Pode ser que, assim como você já viu lá nos exercícios de perna, né? Lá nos exercícios de membros inferiores, às vezes o tênis não é tão adequado para a gente fazer o exercício. Aqui o tênis que eu estou usando, ele já é mais firme, ele já é mais rígido, mas pode ser que o tênis seja um pouquinho mais macio e ele acaba interferindo nesse movimento, né? Então aqui eu vou fazer agora sem o tênis. Então eu vou tirar o tênis já para mostrar como a gente consegue fazer e seria até, digamos assim, mais recomendado a gente conseguir, né? Se você conseguir fazer aí no seu estúdio, na academia que você trabalha, conseguir fazer sem o tênis, porque a gente consegue trabalhar também o arco plantar, né? A gente consegue observar bem o arco plantar em ação aqui nesse movimento, porque a gente trabalha também bastante o arco plantar aqui. Só de meia já tá bom já então? Só de meia já tá bom, Então aqui, ó. Vou fazer a minha próxima também. Vamos ver então, observe na câmera de baixo aqui, personal, ó. Ali, ó, que agora está sendo trabalhado sem o tênis. Olha lá, ó. Desce o calcânio mais lateral. Isso, abre mais ele aqui, ó. Isso, olha lá. Vê a diferença, ó. Quando ele desce o calcânio mais verticalizado, ó. É difícil mesmo. É difícil porque ele tem um peso aqui para suportar. E é um peso de 30 quilos. É quase metade da massa corporal dele. Então tem que pensar nessa situação. Mas aqui na câmera de baixo você observa bem, ó, a questão da estabilidade do arco plantar e também como ele vai quase no chão. Agora fica mais fácil até de controlar o quase no chão, até ganha um pouco mais de extensão, né? Ele ganha um pouco mais de fase excêntrica. Olha como já muda o pump, ó. Legal. Excelente, bem equilibradinho. Conseguiu fazer as 15 repetições, completou. Agora, pessoal, vou fazer descalço, ó. Até porque a mobilidade toda eu já tinha feito com descalço, né? Já tinha feito descalço. Agora vou fazer uma sériezinha aqui, a última série antes de a gente passar as variações, né? Tem variações também que a gente pode mostrar para você aqui. Em pé, vai ser bem legal. Você vai gostar bastante. Para depois a gente ir para o último. Aí sim, para finalizar nosso treino, e vamos mostrar não só o exercício, mas também métodos de treinamento, métodos de intensificação. Você trabalhar com exercícios do intermediário para frente, indivíduos já avançados, né, que precisam realmente de uma maior carga de treino, seja por volume, por intensidade, a gente vai mostrar para você. Então, vamos posicionar legal aqui para fazer a terceira série. É muito mais difícil.
Porque a gente trabalha agora com os dedos, né? A gente tem a firmeza dos dedos no chão. Excelente. Descalço a gente consegue enxergar bem o arco plantar trabalhando, né? A gente consegue enxergar bem essa ação da musculatura, da panturrilha no nosso pé, nosso calcanhar. E qualquer instabilidade a gente já consegue observar na hora também, né? Então, qualquer instabilidade no arco plantar eu consigo observar muito melhor do que com tênis. Então, por isso que eu sempre falo, membros inferiores, se possível, sempre trabalhar descalço, né? O ideal é trabalhar descalço. Seria muito melhor. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa, sem contar que quando a gente tenta fazer aquela descida vertical do calcâneo mais lateralizando, né? Nossa, com o pé descalço é muito mais difícil. É mais difícil manter. Eu senti mais, por exemplo, nessa série aqui, né? Então, e vai muito do tênis também, né? Vai muito do tênis. Então, teve uma série que já tinha falado sobre isso, né? Se for para usar tênis, tenta usar um tênis mais rígido, né? Mais plano, né? Que vai evitar tanta essa instabilidade promovida pelo tênis, né? E eu acho que bem esses tênis que nós estamos usando, realmente eles são mais totalmente não indicado para isso aqui, né? Totalmente não indicado para isso aqui, mas que bom que a gente tem esse conhecimento para passar para você. Sim, exatamente. Eu vou fazer na minha última série a mesma coisa que eu havia falado lá no gêmeo sentado. Então, com a nossa querida anilha, né? Que já é uma progressão dentro do próprio conjunto de séries já. Exatamente. Aqui já fica muito mais complexo, inclusive. Aqui já fica muito mais complexo. Ó, terceira série. Estamos aqui com 30 quilos, então tu já progrediu da primeira para a segunda com o aumento do peso. E agora da segunda para a terceira, a complexidade com o aumento do movimento excêntrico, que nem a gente fez no sentado, só que agora os joelhos estão estendidos, lá o joelho estava fletido. Então só isso já muda a complexidade do exercício. E vai fazer com o pé também descalço, né? Sem tênis, no caso, né? Exatamente. Então, para ver como que não é só peso, né? Não é só peso. A gente tem também as variações com complexidade. Então, a gente não mudou nada aqui, não mudou volume, não mudou intensidade, mas só aumentar aqui, ó, 1,5 centímetro que tem essa anilha aqui, já vai mudar totalmente a execução do movimento. E vai ficar muito mais complexo, né? Muito mais difícil. Apanhar aqui nessa câmera de baixo vai ficar bem legal de ver, personal, olha só. Ó. E a anilha, né, ela é um objeto redondo, né? Então isso já vai dar uma maior instabilidade porque ele não está com o pé dele retinho ali em cima. A parte de baixo da anilha não fica reta, né? Não fica 90 graus com o pé, né? Tem um movimento ali que está acontecendo em cima de uma base que ela é semicircular ali, ó. Olha que legal. Tenta jogar o calcâneo mais para trás um pouquinho se tu conseguir. Ó, olha como já muda o padrão de movimento dele, inclusive o equilíbrio do corpo dele como um todo, só ele jogando o calcâneo um pouquinho mais na lateral para manter a linha vertical. Olha que legal, olha. Ó, a gente vê toda a musculatura trabalhando, o movimento concêntrico, olha a importância de você ter bom equilíbrio. E você vai observar, a barra tem 20 quilos da barra, mais 5 de cada lado tem 30 quilos. Não é um peso assim absurdamente alto para um exercício desse de panturrilha para um indivíduo avançado. Sim. Não é, vamos combinar que não é. Né? Ainda mais que tu fez 15 repetições, que também não é um volume muito alto. Mas só essa anilha estando aí, para você ter essa instabilidade e o aumento do movimento excêntrico, já muda tudo. Então, aproveite esses ensinamentos aí, personal, que a gente está passando para você, que são importantíssimos, né? Juntamente com os de mobilidade, que não só vão melhorar os exercícios para trabalhar a musculatura, mas vão melhorar também os multiarticulares gerais. Agachamento, terra e assim por diante. O leg press também, né? E assim por diante. Dá pra gente falar mais sobre variações também de exercícios de panturrilha em pé antes de nós partirmos para o próximo exercício. A gente vai usar uma máquina, daí sim, até pra gente mostrar o máximo de variabilidade para você. E o seguinte também, né? Antes da gente mostrar aqui as variações, é que não é para você fazer todos os exercícios no treino de panturrilha. Aí você vai dividir o volume, tá, personal? Você vai dividir o volume. Se você quer, por exemplo, trabalhar um volume mais ou menos parecido com quadríceps, por exemplo, né? Você pode pegar e colocar um exercício desses em cada treino de membros inferiores, por exemplo.
né? Ou 2 exercícios com 3 séries, ou um exercício com 5 séries, ou colocar um método bem interessante que nós vamos explicar para você no próximo exercício, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O que mais podemos fazer de variações em pé, então? Variações em pé, a gente deixa a barra um pouquinho de lado e a gente começa a fazer com halter ou kettlebell, né? Que é segurando os halteres. Então a gente já tem um halterzinho aqui do lado, né? Aquele que a gente já usou antes, aqueles de 12 quilinhos. E a gente consegue fazer esse movimento, vou fazer de trás para a câmera, né? Então a gente consegue fazer esse movimento da flexão aqui, né? Com o halter do lado do corpo. Uma coisa muito legal a gente fazer com o halter é que se ali no banco já tá ficando tranquilo de fazer, já tá fácil, quer progredir, mas com a barra tá muito instável ainda, não tá conseguindo fazer com a barra, tá caindo, tá perdendo o equilíbrio, pega os halteres. Só fica em pé. Isso, vai ficar em pé, mas ainda vai estar mais fácil do que com a barra, né? Porque aqui a gente está muito mais próximo o peso do nosso tronco, né? Melhorando aqui o equilíbrio. Tá no centro, né? Tá no centro, exatamente. E tá inclusive bem próximo do nosso centro de gravidade, né? Nosso centro de gravidade aqui, né? Então aqui a gente tá... Aqui fica muito mais tranquilo do que com a barra, né? Obviamente. E também unilateral. Então a gente consegue fazer unilateral, seja com peso ou sem peso, tá? Então a gente pode fazer unilateral, ó. Às vezes, se quiser aprimorar primeiro sem usar o equilíbrio, a gente pode apoiar em algo, né? Unilateral, ó, levantou uma perna, a gente vai fazer uma panturrilha só. Claro, a variação pode ser feita em cima. Que é muito mais interessante até porque daí o aluno ele tem o suporte de segurança, mas trabalha bem a força de forma unilateral, né? Exatamente. Então a gente pode segurar aqui. Quer dificultar? Dá para fazer sem segurar em algo, mas aqui a gente trabalha o equilíbrio de forma exacerbada, aqui eu trabalho o equilíbrio de forma exagerada. E aqui também a gente pode, né, unilateral, fazer com o pezinho. Então a gente pode aqui segurar em algo, fazer unilateral, segurando o pezinho, que também aumenta a intensidade, aumenta a tensão muito mais, né? Então a gente está carregando o nosso próprio peso só numa panturrilha só. Aumenta a complexidade também. Aumenta a complexidade também, por causa da anilhazinha no chão, né? Então, isso que a gente está mostrando aqui, até, digamos assim, com recursos até limitados, porque a gente não tem uma máquina de panturrilha, nem aquela em pé, nem aquela sentada, e nem o Smith. A gente vai mostrar uma máquina para você que é no leg depois, aí tudo bem, porque sem contar que tem um leg 45 e o leg horizontal. Leg 90, vou te confessar que eu nunca vi panturrilha no leg aquele 90. Eu nunca vi, pode ser que tenha, eu nunca vi. Mas como é o 45 e o horizontal, né? Sim. Agora, aqui a gente mostrou na barra livre. Né? Então, olha quantas possibilidades que você viu até agora, desde o sentado, desde a mobilidade, na verdade, né? Até agora, com recursos limitados. Né? A gente tem recursos, claro, mas o conhecimento ele é muito mais importante, porque você consegue progredir sem necessidade de ter estruturas sofisticadas. Claro, né, personal, quanto mais estrutura, melhor. Se você tivesse as máquinas, óbvio, a gente sabe disso. Claro que nós gostaríamos de ter todas as máquinas, mas o que a gente quer mostrar para você não é a máquina em si, é o cuidado com o movimento, é você entender sobre elementos de carga de treino, é você entender sobre princípios do treinamento como variabilidade, que a gente está explicando, para você ir progredindo o aluno sem necessariamente se preocupar só com peso e com repetição, mas com velocidade da ação muscular, com intervalo. A gente não falou do intervalo, por exemplo, entre as séries. A gente conversou bastante sobre intervalo em outras séries também, mas aqui se faz também igual. Você pode progredir o aluno reduzindo o intervalo. E aí sai do sentado, vai para o em pé, com 2 halteres, tira o halter, bota o apoio e assim vai. Então você consegue sim dar muita qualidade no treino do seu aluno com recursos limitados ou até mesmo com pouquíssimos recursos. A gente sabe disso porque a gente já trabalhou muito, né, com pouquíssimos recursos, né, assim, com recursos limitadíssimos, atendendo mais de uma pessoa por unidade de tempo até, né? Não no 1 a 1 até. Então, atendendo 5, 6, 10 pessoas com esses recursos que a gente tem. E dá de fazer? Dá de fazer. Exige experiência, exige muito estudo e a gente está compartilhando com você todos esses conhecimentos porque a gente quer também que você consiga fazer um excelente trabalho.
E agora a gente vai para o nosso Terceiro exercício. terceiro exercício. Vamos também agora focar nos métodos de treino, então vai ser bem legal, além do exercício, da técnica. Tudo que a gente ensinou para você até agora, desde a mobilidade lá do tornozelo, a gente vai transferir tudo e a gente vai dar um olhar um pouquinho mais agora para o método de treino, para a gente fechar essa sequência aqui de exercício para panturrilha, para você colocar o quanto antes na sua prática. Bora fazer então? Bora lá, vamos lá.